Olá, você está no canal Ide e Pregai Audiobooks e Devocionais e hoje estaremos dando sequência à leitura do livro A Oração da Vitória, de Beth Moore. Hoje estaremos lendo a última parte da introdução. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de visitar as nossas playlists para que você possa dar início à audição do livro A Oração da Vitória e que Deus lhe abençoe. Para tirar o melhor proveito de seu livro. Por favor, não confunda este livro com a filosofia da confissão positiva do tipo verbalize e reivindique. Nosso propósito principal nessas páginas é o de desenvolver a mente de Cristo em todas as áreas em que há alguma ação espiritual que procura nos manter cativos. Por meio de cada uma das orações baseadas nas Escrituras, pedimos a Deus que ocupe nossas mentes com os pensamentos divinos em vez dos nossos. Se há uma coisa da qual você pode ter certeza absoluta, é esta: a vontade do Senhor para a sua vida, mais do que qualquer outra coisa, é a libertação total nas áreas em que algum tipo de escravidão se estabeleceu. Gálatas 5:1 afirma: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. É possível que a vontade de Deus nem sempre seja que esses nossos corpos terrenos estejam plenamente saudáveis ou que seus filhos sejam materialmente prósperos. Mas Ele sempre deseja nos ver livres de qualquer tipo de fortaleza espiritual do mal. O Senhor nunca falha em cooperar conosco, desde que também possa contar com nossa cooperação. Quando tentar destruir uma fortaleza específica, não ore apenas uma vez de acordo com a lista de passagens bíblicas indicada, a não ser que você passe pela experiência incomum de receber libertação imediata e tenha convicção de que não existe o risco de recaída. Ore de acordo com as Escrituras, com perseverança, até que sinta uma liberdade consistente e duradoura. Mesmo depois de receber a libertação, é prudente fazer a oração baseada nos trechos bíblicos que Deus parece usar de modo mais poderoso em sua vida. Lembro-me bem de uma fortaleza específica que não exerce mais nenhum tipo de poder sobre mim há muitos anos, mas inclui em minhas orações certas verdades bíblicas com relativa regularidade, a fim de me manter livre desse problema. Afinal, aquela fortaleza foi difícil de superar. Não tenho o menor interesse em voltar àquela escravidão até o fim de minha vida. Seja uma pessoa sábia. Algumas fortalezas são mais ameaçadoras do que outras. Nunca acho que você está totalmente livre de voltar à escravidão, mas também evite viver sob a opressão de um medo desnecessário. Penso com frequência nas palavras do apóstolo Paulo, contidas em 2 Coríntios 1, 9 ao 11, quando me lembro do cativeiro em que eu vivia e do qual Deus me libertou. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sensação de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Deus tem todo o poder de que precisamos para a nossa libertação, agora e no futuro. Mas quando se trata de destruir fortalezas, Ele também precisa de nossa cooperação em oração. Se você gosta do conceito simbolizado pela união de duas bananas de dinamite, a oração e a palavra de Deus
para destruir fortalezas, permita que essa prática se torne um estímulo para escrever suas orações baseadas nas Escrituras. Ao fim de cada capítulo, pegue uma folha de papel e continue a buscar na Bíblia passagens que ajude a formular orações pessoais. Procure trechos das Escrituras que acredita refletirem a mente de Cristo no que diz respeito à fortaleza que você precisa combater. Reescreva esses versículos em suas palavras e comece a fazer essa oração. Minha esperança é que você forme um hábito que será muito benéfico pela vida inteira. Permita que esse conceito seja um complemento a quaisquer outros recursos por meio dos quais Deus o pode estar ensinando e orientando rumo à libertação. Por exemplo, se o obstáculo que está à sua frente parece intransponível e o Senhor conduziu você a buscar aconselhamento sábio e sadio, não deixe de ouvir esses conselhos enquanto forem benéficos. Forme este hábito e junte-o a outras práticas. Orar conforme as Escrituras não é o único recurso por meio do qual as fortalezas são derrubadas. O que fiz foi descobrir que está entre os mais eficientes. Deus pode usar muitos fatores diferentes para promover sua liberdade, mas há algo em que acredito de todo o coração. A palavra de Deus é o denominador comum e absoluto de todo tipo de libertação espiritual genuína. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Salmos 107, 20. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Salmos 119, 45. Ao identificar e isolar um obstáculo que você deseja superar, não se esqueça de que ele pode envolver outras questões. Em outras palavras, se você está orando para superar a fortaleza da incapacidade de perdoar ou da ira, é praticamente certo que a fortaleza do orgulho também esteja envolvida no problema. Peça a Deus que lhe dê discernimento a respeito de áreas coincidentes que podem estar obstruindo o caminho de sua libertação e da vida abundante em Cristo. Em relação a essas áreas, ore também com a mente de Cristo. Pense na possibilidade de usar este guia de oração como uma medida preventiva, mas também como uma medida prescritiva. Por exemplo, se você deparar com uma situação que de uma hora para outra enche seu coração de temor, não fique parado, esperando que Satanás a transforme numa fortaleza espiritual. Ore sobre a questão bem antes que ela se torne um problema mais sério, capaz de sufocar a vida abundante, capaz de, capaz de sufocar a vida abundante. Se acontecer de um dia ou outro você se sentir deprimido ou deprimida, ore por algum tempo com base no capítulo deste livro relacionado à depressão. Acredito que assim você sentirá o Espírito da Verdade ministrando sobre sua vida. Não é necessário passar pelo cativeiro de uma dessas fortalezas para orar de acordo com as Escrituras. Pelo contrário, é possível que essas orações ajudem a nos livrar de vários tipos de escravidão. Não importa se você enfrenta algum tipo de fortaleza ou passa por uma luta momentânea. Creio que encontrará graça e misericórdia no momento de maior necessidade. Use este livro como e quando desejar. Pense na possibilidade de incluí-lo como parte do material que usa diariamente nos períodos de oração e lance mão dele toda vez que quiser dispor de um guia extra para orientar a oração. Consulte muitos capítulos e ore de acordo com várias passagens da Escritura. Se possível, faça-o em voz alta. As Escrituras ajudarão você a desenvolver a mente de Cristo em todas as áreas. Não importa se você esteja ou não tentando derrubar uma fortaleza neste momento.
Enquanto preparava este livro, ficava surpresa e feliz ao receber bênçãos sem medida, conforme escrevia capítulos nos quais tratava de fortalezas que nunca haviam sido alvos de minhas lutas pessoais. Um de meus colaboradores, responsável pelo processamento das informações, fez essa observação. Descobri que a pessoa não precisa necessariamente passar por problemas em determinadas áreas da vida para ser abençoada a orar sobre aquela questão com base nas Escrituras. Compartilhei vários capítulos com as pessoas de minha classe da escola dominical, durante o período em que me preparava. Todos rimos muito quando notamos que algumas pessoas do grupo haviam sido libertadas de fortalezas que nem sequer as prendiam. Louvado seja Deus! Ore de acordo com passagens bíblicas adequadas no momento de interceder por alguém que você saiba está enfrentando uma luta para alcançar libertação. No entanto, tenha bastante cuidado. O inimigo é muito astuto. Às vezes ele conspira e com sucesso com o objetivo de nos manter em escravidão, e o faz atraindo nossa atenção sobre as fortalezas que afligem outras pessoas, em vez daquelas que nos prendem. Temos uma espécie de tendência a olhar o cisco no olho dos outros, tendo uma trave alojada dentro do nosso. Tenho convicção de que, via de regra, as fortalezas costumam ser destruídas quando Deus age junto com aquele que está em cativeiro espiritual. Como lemos em 2 Coríntios 1, 10 e 11, é possível ajudar as pessoas com nossas orações, mas não podemos fazer o que compete apenas a elas. Podemos e devemos orar para que o inimigo seja detido e os olhos das pessoas sejam abertos e assim possam enxergar a verdade. Mas a libertação raramente acontece com alguém que não se envolve, por conta própria, de maneira íntima com o Senhor. Veja bem, Deus está muito mais interessado em que conheçamos nosso libertador que em nossa libertação propriamente dita. Lembre-se de que a libertação ocorre quando levamos nossos pensamentos cativos a Cristo. Não podemos levar cativos os pensamentos dos outros. Essa é a mais pessoal de todas as partes que compõem o indivíduo. Podemos até exercer alguma influência sobre os pensamentos de algumas pessoas, mas Deus é o único que tem acesso direto à mente delas. Como diz Salmo 139, 2, Deus entende cada um de nossos pensamentos de longe. Ao concluir esta parte do livro, peço que me permita dizer uma coisa. Vou vibrar se Deus puder usar essas páginas de qualquer maneira possível para potencializar sua caminhada com Ele. Espero que você se sinta como se esta obra fosse de sua autoria. Permita ao Senhor tornar o texto uma experiência completamente pessoal, assim como Ele fez comigo. As verdades de cada livro que Deus me concedeu escrever foram gravadas de modo profundo em meu coração. Sinto, contudo, que esta obra será a primeira das que o Senhor me permitiu elaborar, que manterei comigo para usar o tempo todo. Qual é o motivo? Porque tem muito mais da palavra de Deus do que palavras minhas, e temos uma garantia por escrito da parte dele. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Isaías 55, 11 e 12. 4 perguntas comuns relacionadas às fortalezas. Só os não crentes têm problemas com as fortalezas espirituais? Claro que não. O livro de Gálatas, primeiro tratado do Novo Testamento sobre a questão de libertação, foi dirigido aos crentes na Galácia. Ele afirma: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5:1.
Da mesma maneira, o texto de 2 Coríntios 10, 3 ao 5, que trata da destruição de fortalezas, foi escrito aos que creem. A palavra de Deus é muito prática. O Senhor nunca trata de questões irrelevantes. Se um crente não corresse o risco de voltar a se colocar sob o jugo da servidão, Deus não teria nos alertado sobre a possibilidade disso acontecer. Se nunca tivéssemos de lidar com alguma fortaleza, o Senhor nunca precisaria nos ensinar como fazê-lo. É interessante notar que a grande maioria das passagens bíblicas que tratam das questões de escravidão e liberdade diz respeito ao próprio povo de Deus. Sem sombra de dúvida, todas as pessoas que nunca aceitaram Cristo como Salvador estão sob o cativeiro do inimigo. Este livro, porém, é dirigido principalmente ao crente. Tomando por base minha compreensão das Escrituras, posso dizer que qualquer coisa que rouba, mata ou destrói a vida abundante e frutífera de um cristão pode ser considerado uma fortaleza do inimigo. Deus usou minha batalha pessoal contra as fortalezas, combinada com anos de viagens e palestras, para abrir meus olhos de modo que eu pudesse ver um número cada vez maior de crentes que vivem em derrota constante. Sim, cristãos podem ser escravos de fortalezas espirituais. Por que essa questão das fortalezas espirituais virou moda de um dia para o outro? Acredito que a principal resposta a essa pergunta esteja relacionada ao momento em que vive nossa geração, segundo o calendário do Reino de Deus. A palavra do Senhor nos ensina de maneira bem clara que a atividade e a influência de Satanás aumentarão de modo dramático conforme o dia da volta de Cristo se aproximar. Apocalipse 12, 12 diz o seguinte sobre Satanás: O diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essa passagem bíblica aparece num contexto de crentes em sua guerra contra o inimigo, que é chamado de o acusador de nossos irmãos. Em outras palavras, as Escrituras dão a entender que boa parte da fúria de Satanás será direcionada especificamente aos cristãos, enquanto o relógio se aproxima da hora da volta de Cristo. Por favor, compreenda a situação. Satanás conhece a palavra de Deus melhor do que nós. Sabe quais são os sinais que anunciam a volta do Senhor Jesus. Está ciente de cada detalhe que caracterizou as últimas gerações. Vê como 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, está se cumprindo em nossa época com um discernimento maior que o nosso. Satanás está trabalhando o tempo todo. Por essa razão, assim como o calor da fornalha ardente de Nabucodonosor, o diabo, por essa razão, assim como o calor da fornalha ardente de Nabucodonosor, o diabo está alimentando fogo na tentativa de consumir todos os Sadraques, Mesaques e Abidnegos de nossos dias. Como afirma Louis Giglio, um amigo meu e servo de Jesus Cristo, estamos exatamente na direção da mira das armas de Satanás. Diante disso, como devemos proceder? Sair correndo, apavorados? Não, Deus nos proíbe de fazer isso. Vestimos toda a armadura de Deus, assumimos posição de batalha e lutamos o bom combate. Satanás já foi derrotado. A maior parte do poder do qual ele ainda se vale nada mais é do que resultado de enganação e blefe. Maior é aquele que está em nós, 1 João 4,4. Mas precisamos aprender como viver na condição de povo vitorioso que somos. É possível que nossa abordagem da questão da guerra espiritual e das fortalezas não seja equilibrada? Não tenha dúvida sobre isso. Por favor, entenda que o objetivo maior de Satanás é receber louvor e adoração. Isaías 14, 12 ao 17. E adotar tem muito a ver com a questão e adorar tem muito a ver com a questão do foco. O diabo conquista uma grande vitória e obtém enorme satisfação quando consegue fazer que dirijamos nosso foco mais nele do que em Deus.
É por essa razão que este livro se concentra muito mais em nossa comunicação com o Senhor por meio da oração e da palavra de Deus do que em orientações sobre o que dizer a Satanás. Cristo nos deixou em Mateus 4, do 1 ao 11, o modelo perfeito. Satanás é repreendido com eficácia muito maior pelo cristão que assume sua posição com base na palavra de Deus. Se conhecemos a palavra de Deus e aprendemos como orar com a mente de Cristo sobre determinada questão, estaremos equipados com trechos bíblicos específicos para usar quando for necessário enfrentar o inimigo e repreendê-lo verbalmente. Ao longo deste livro, reitero com frequência minha convicção absoluta de que a maneira mais eficaz de alcançar a vitória sobre o demônio é caminhando em retidão junto com Deus. Fortalezas são pensamentos que devem ser levados cativos a ninguém mais senão Jesus Cristo. Se Satanás é capaz de levar nossos pensamentos cativos para o momento da guerra espiritual, isso significa que ele está conseguindo levantar mais uma fortaleza. Costumo pedir a Deus que me ajude a manter o equilíbrio em todo o conselho que Sua palavra oferece e que também me auxilie na hora de discernir se estou saindo da linha. Devemos todos manter o equilíbrio na palavra de Deus. Podemos estar em guerra contra um inimigo muito poderoso e invisível, mas vivemos em paz com o Senhor Deus Onipotente e Ele continua reinando. Podemos ser libertados das fortalezas de imediato? Sim, isso é possível, mas precisamos ter em mente que Deus está muito mais interessado em nosso relacionamento com o libertador do que com nossa libertação propriamente dita. Às vezes, o poder opressor de uma fortaleza pode ser aniquilado de maneira instantânea, mas a renovação da mente pode levar um pouco mais de tempo. Lembre-se de que as fortalezas são destruídas quando somos capazes de levar nossa mente cativa a Cristo. Sejamos sinceros, algumas cadeias da vida são simplesmente mais fortes do que outras. Se Deus pode contar com cooperação total de nossa parte, o tempo que o processo vai levar ou a intensidade da luta a ser travada está nas mãos de Deus. Veja bem, tudo depende dos planos do Senhor. Com certeza, não sou nenhuma especialista, mas depois de mais ou menos 18 anos de pesquisa sobre como os cristãos lidam com a questão das fortalezas espirituais, cheguei à conclusão de que Deus, via de regra, prioriza um entre dois objetivos: demonstrar-nos sua supremacia ou nos ensinar sua suficiência. Por exemplo, tenho uma irmã em Cristo a quem o Senhor libertou há alguns anos de dois vícios, bebidas alcoólicas e cigarro. De uma hora para outra, Deus destruiu a fortaleza do vício do cigarro e renovou a mente desta mulher, de modo que ela nunca mais sentiu nenhum desejo de fumar. Contrastando com essa experiência, ela precisa tomar a decisão de viver livre do vício do álcool quase todos os dias de sua vida. Essa mulher ainda sente o desejo de beber, embora já viva de maneira vitoriosa há anos. De qual fortaleza Deus a libertou? De ambas? De qual fortaleza Deus a libertou? De ambas. Nenhum dos dois vícios a controla mais. A libertação instantânea do cigarro lhe ensinou que o Senhor tem domínio sobre todas as coisas que existem. Ela viu que nada é impossível para Deus. Foi testemunha da absoluta supremacia divina. No entanto, se o Senhor a tivesse libertado de todas as fortalezas com a mesma rapidez e facilidade, essa mulher nunca teria aprendido a viver na dependência de Deus. O desejo prolongado de beber, combinado com um desejo maior de vencer este vício, foi como um desafio para que ela fizesse a opção pela autoridade e pelo poder de Cristo todos os dias de sua vida. Em sua sabedoria soberana, Deus escolheu permitir que essa mulher continuasse carregando um espinho na carne e, em sua fraqueza, pudesse aprender mais sobre a força do Senhor. Ela aprendeu sobre a suficiência de Deus.
O mesmo provavelmente vale para você e para mim. Algumas fortalezas nunca mais ameaçarão levar nossa mente cativa. Outras, porém, podem contestar sua derrota e exigir um novo combate a cada dia. De um jeito ou de outro, Deus nos capacita para a vitória. É um sinal de sabedoria não julgar outras pessoas que, em sua luta por libertação, parecem voltar a cair na mesma escravidão várias vezes. Nenhum de nós está livre de enfrentar esse mesmo desafio. Mateus 7, 1 e 2 oferece um conselho sábio para quando somos tentados a julgar uma pessoa por sua incapacidade de conquistar vitória imediata e duradoura sobre determinada fortaleza. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Renovar a mente significa aprender a ocupá-la com novos pensamentos. Pode ser que isso leve algum tempo para se tornar realidade. Por isso, não vamos perder mais um minuto sequer, certo? Está na hora de começar a acender o pavio para a dinamite explodir. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.